Alô, torcida vascaína. Alô, você que tá me assistindo. O que aconteceu hoje? A eleição do Alexandre Campelo como presidente do Vasco não foi só uma vergonha para a instituição Vasco da Gama, não. Isso é pra gente aprender até sobre o ser humano, o que o ser humano é capaz. Primeiramente, acho que o Júlio Brandt a gente já sabe quem é, a gente sabe quem é o Eurico Miranda. Então eu quero falar aqui do Campelo para que as pessoas entendam um pouco mais do que aconteceu. O Alexandre Campelo, ele tem uma biografia linda. Ele foi médico extremamente... um homem de sucesso, ortopedista, várias especializações, cursos no exterior. Serviu ao exército como médico ortopedista, foi médico do Vasco, ganhou vários títulos na gestão do Calçada. Ele estava lá, vinha fazendo um trabalho excepcional como sócio do Vasco, se candidatou, viu que não tinha como ganhar a eleição, porque ele era o quarto preferido depois de Júlio Brandt, Eurico Miranda e Horta. E o que ele viu? Ele viu que o melhor para o Vasco era Eurico sair. Ele falou: eu não vou ser presidente, mas o pior é se o Eurico se reeleger. Então ele se aliou ao Júlio Brandt uma semana antes da eleição do Vasco, a eleição feita pelos sócios. E ele fez um papel extraordinário de ter convencido o Horta a trazer o Horta para a oposição junto com o Júlio Brandt. Isso no dia da eleição, e se não fosse Alexandre Campelo, o Júlio Brandt não ganharia, com certeza. Alexandre Campelo fez um trabalho excepcional o tempo todo. Um homem extremamente bom com as palavras, vocabulário rebuscado, argumentação impecável, sabe? E eu tinha extrema confiança que o Campelo era um homem de caráter, pela história dele como médico, como profissional, e pelo que ele tinha feito pela oposição do Vasco. E um homem já na idade que ele tá, com a biografia que ele tem, ele deixa a oposição do Vasco. Cara, é até difícil de falar. Ele deixou a oposição do Vasco, que ele cresceu sendo oposição ao Eurico. O inimigo número 1 do Alexandre Campelo era o Eurico, e através disso ele fez o Júlio Brandt ganhar a eleição. O Campelo, foi talvez o grande responsável pela eleição do Júlio Brandt através dos votos dos sócios. E é difícil de pensar, cara. É difícil de pensar, cara, que um homem desse, na véspera da eleição, ele sai da chapa do Júlio Brandt, recebe o apoio do Eurico Miranda, o qual ele cresceu sendo inimigo, por ser inimigo do Eurico Miranda, e principalmente articulado até pelo Carlos Leite, que em reunião falou que o ajudaria até com dinheiro, porque o Vasco deve salário, o Vasco tem dívida para pagar. O Carlos Leite, empresário de atletas, empresário do Matheus Vital, empresário do Anderson Martins, que acabou de sair também, que, sabe, empresário de atletas, um cara que vive de botar atleta no Vasco e vender esses atletas. Ele se articula junto com Alexandre Campelo, que até então eu achava um homem íntegro. Se articula Alexandre Campelo, Eurico Miranda e Carlos Leite. Os três juntos entram numa chapa e ganham a eleição para sócio. A eleição feita no Conselho de Deliberativo pelos grandes beneméritos do Vasco. Cara, é difícil, cara. É difícil de imaginar que isso podia acontecer. Ninguém... Isso é cenário pra filme, novela, sabe? E
E dá vergonha, cara. Dá vergonha e a gente passa a aprender sobre o próprio ser humano. O que aconteceu aí, o Alexandre Campelo? Você tem que dar essa explicação, cara. Não é só pra torcida do Vasco, não. É pelo homem que você foi e pelo homem que você aparentou ser. É pra você mesmo, velho. Você cresceu sendo inimigo do Eurico Miranda. Como é que você se aliou a ele? O que aconteceu, Campelo? Fala pro vascaíno. Fala lá na Força Jovem o que aconteceu. Fala o que aconteceu, que você recebeu apoio do Carlos Leite. Você sentou com ele no dia da eleição. O que aconteceu? Isso aí o vascaíno quer saber. Entende? Agora pra você, torcedor vascaíno, nossa, eu tô extremamente envergonhado. A verdade é essa. O sentimento é de vergonha. E sentimento é de nojo de pensar no que acontece nos bastidores da política do Vasco, entre os beneméritos. Eu sei que esse mundo do futebol é extremamente sujo, principalmente quando a gente tá falando de empresário. Quando o empresário de futebol entra no rumo da política de um clube, quando um cara como Eurico Miranda, que, sabe, extremamente articulado, tá de tudo pelo poder, vai acabar a vida de um modo tão, nossa, tão feio, sabe, Eurico Miranda? Você que diz amar o Vasco, que já fez grandes coisas pelo Vasco no final da década de 90, sabe? Você vai acabar de um modo tão feio essa vida, vendo a instituição indo contra os torcedores, que vocês, eu não sei, cara, eu não sei nem expressar mais a revolta. Espero que você aí tenha entendido. E vamos ver, vamos aguardar a explicação do Alexandre Campelo, porque o Campelo tem muita coisa para explicar pro torcedor vascaíno. E vamos aguardar aí o pronunciamento do Júlio Brandt, que vai acontecer na justiça. Mas hoje é um dia pra gente pensar não só na indignação de ser vascaíno, mas na nossa indignação do que o ser humano é capaz. Um abraço, obrigado por me escutar, até a próxima.